Ô, Zé Carlos, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse seu nome inteiro para mim. Eu sou José Carlos Monteiro, artista plástico naif do Brasil. Como é que chamam seus pais? Bem, meus pais eram adotivos. Meus pais mesmo, eles eram da roça, pois se separaram e eu vim morar na cidade, com 2 anos de idade. Só que meus pais não puderam me criar. Tá, mas o nome dos seus pais verdadeiros era? Vicente Rodrigues Monteiro e Anésia Cipriano Monteiro. Depois os adotivos? Os adotivos é João Evangelista de Moura, ele até era um descendente de escravo, né? A mãe dele é da lei do ventre livre, né? Olha que interessante. E ele era violeiro, contador de história de assombração também. E ele era da onde? De que lugar daqui de São Luís? Ele é do bairro dos Pimenta. Bairro dos Pimenta? E a minha mãe, eu acho que ela era descendente de italiano, a esposa dele, que me adotaram, né? E o irmão dela era um dentista, e eles eram Salinas, muito conhecido aqui em São Luís do Paraitinga, uma família tradicional aqui. Então foi eles que criaram você? Foi essa família. Sim. Né? Então a da roça você não trouxe nenhuma recordação, né? Você já veio morar na cidade. Eu vim com 2 anos de idade. E meus pais verdadeiros, o meu pai, os dois foram morar em Taubaté. Mas eu não fui criado com eles, não. Fui criado com essa família. Do pedreiro, João Evangelista, e a minha mãe, Cecília Salinas de Moura. E no seu tempo de criança você foi para a escola, teve algum estudo? Eu fiz o primário, né? E eu fiz até o 3º ano magistério, aqui em São Luís mesmo, né? Estudei na Escola Coronel Domingos de Castro, que caiu com a enchente de 2010, o prédio. E depois eu passei a estudar no Monsenhor Nascijoia, que também era no mesmo prédio. Depois passou lá perto do hospital, um prédio novo. E agora, em 2010, 2011, por aí, fizeram uma escola nova, para a Escola Monsenhor, então ela passou a ser ali perto da rodoviária de São Luís. E essa antiga Monsenhor, lá perto do hospital, passou para a Escola Valdemar Rodrigues, né, que também foi um diretor de escola aqui em São Luís. Valdemar Rodrigues. Valdemar Rodrigues. No seu tempo de criança, então, só tinha uma escola, né? Não tinha todas as escolas ainda, né? Não, naquele tempo só tinha Escola Coronel, que era aqui na praça. Sim, né? Coronel. E hoje é uma biblioteca. Eu também estudei nessa escola. Ali era muito importante. E naquele tempo também o pessoal era separado. Os meninos estudavam, por exemplo, na hora do recreio, os meninos tinham que ficar no recreio na parte de baixo da escola. E as meninas na parte de cima, não podia misturar não, homem com mulher. Né? Não podia brincar junto? Não. Primeiro saíam os meninos, depois saíam as meninas? Saía tudo junto, só que se dividia. Se dividia. Era separado. Daí os meninos iam para o recreio de baixo, na parte de baixo, porque é um sobrado, e no recreio de baixo, e as meninas no recreio de cima. E se a gente fosse algum moleque, a gente era também complexado naquele tempo, né, com certas coisas, então se um menino fosse lá espionar as meninas brincar, chamava os meninos de marica, né, e não era fácil não. No seu tempo de criança você precisou trabalhar? Eu sempre trabalhei. Não me lembro quando que eu comecei a trabalhar, mas eu trabalhei em olaria, até plantação de grama na beirada da estrada. Eu até não cheguei a trabalhar, porque eu não consegui fazer o serviço de acordo com a turma queria. Porque... Você tinha quantos anos nessa época? Bem, esse de plantação de grama aí eu acho que já tinha uns 14 anos, 15 anos, eu acho, né? Agora, de carpir quintal para os outros, fazer cerca, essas coisas, eu comecei ele já com 9 anos de idade, mais ou menos, né? E esses pais adotivos, você sentia que eles tratavam você como filho? Muito bom, eu sempre, nossa, foi um excelente casal para mim. Inclusive o meu pai, eu gostava muito dele, porque
naquele tempo antigo, as casas tinha aquele telhado que já estava caindo tudo, porque eu peguei já uma época que as casas já eram bem antigas, então tinha muita goteira nas casas, né? E tinha fogão a lenha, não existia esses fogões modernos de hoje. E faltava muita luz na cidade, embora fosse cidade mesmo, né? Já cidade, considerada cidade, mas não tinha, a luz era muito Da fraquinha. onde que vinha essa energia, você lembra? Bem, eu peguei uma época, eu não cheguei aí lá conhecer, mas a usina da cidade de São Luís do Paitinga era aqui mesmo, no bairro da Fábrica, que a turma Ah, chama. eu tô perguntando porque eu já vi falar dessa usina. Então foi demolida ela, né? Então, E ficou só o e quando nome. chegava um tempo de muita chuva, assim, não melhorava a energia? Não, daí pagava a luz. E era aí que entravam as histórias contadas pelo meu pai, né? Porque ele trabalhava nas roças, sabia muito caso de assombração, e ele acreditava nisso, e ele foi passando para mim. Ele sentava na taipa nós todos sentavam na taipa do fogão a lenha, e principalmente tempo de chuva, essas coisas, e a gente tem costume assim, de comer pipoca, batata doce, né, assada ali na brasa, e então aquele bolinho de chuva, né, e enquanto a gente se deliciava ali, saboreava essas coisas, ele ia contando as histórias de assombração, né, e meu pai era muito corajoso, né, contador de causa, né? E você acha que esses causos que ele contava tinha alguma coisa assim de verdadeiro? Ou era só para distrair o povo? Não, é que ele já aprendeu com os antigos, porque São Luís é uma Entendi. cidade colonial da época do Brasil colônia, né, da época do café, e aqui houve muito escravo, que tinha mais escravo do que a população branca. Eu ouvi falar, e através do que eu andei pesquisando, parece que tinha 40 e poucos mil escravos aqui, né? Então, Nas fazendas. por causa das fazendas, né, também. E a população branca mesmo, de portugueses, era muito pouca. E depois houve uma misturança da raça do negro com o índio, o caboclo e tal, né, que a turma chama, e daí surgiu as histórias de assombração, né? E essas histórias eram mais do tempo da escravidão, né? Ela trazia mais o tempo da escravidão, porque houve muita judiaira, aquelas coisas todas, né? E daí a cidade, digamos assim, ela ficou assombrada. Meu pai contava uma história que era da mulher de branco. Então ele pegou e falou assim para mim que quando ele vinha para a cidade, depois ele ia para a roça a pé, né? Deve ter uns 3 quilômetros de São Luís na roça. Só que aquele tempo era mata mesmo. O miolinho da cidade era tudo bonitinho, mas aí em volta era floresta, né? Então ficava mais assustador o ambiente. E ele vinha para a cidade, ficava no armazém ali, bebia ali um golinho ali, uma pinguinha ali, contando o caso, para se distrair também um pouco, né? E então ele disse assim que a mãe dele sempre falava, ó, meu filho, não vem embora para casa, porque tem a mulher de branco, né? E ela aparece para as pessoas. Daí ele pegou e falou assim, não, eu não tenho medo dessas coisas não, né? Ele não ligava. Daí ele ia subindo ali, ele subia a Rua do Rosário, onde tem aquela igreja que hoje é semigótica, cheia de torre, né? E tem um cemitério dos escravos. Igreja do Rosário, né? É a Igreja do Rosário, conhecido como Igreja do Rosário. E ali atrás tem um cemitério. Então ele disse assim que foi subindo aquela rua e viu uma mulher de branco. E ele falou, eu quero saber quem que é essa mulher de branco. Daí ele pegou e subiu atrás da mulher. Só que ele andava, mas não alcançava a mulher. Todinha de branco, de costa, cabelão comprido e alta, né? Daí ele falou, caramba, eu ando e não consigo alcançar a tal da noiva, eu quero ver o rosto dela. Mas daí ela subiu, passou pelo portão do cemitério, subiu no muro do cemitério, foi pro lado do muro dali da Igreja do Rosário e foi pro lado do cemitério, que fica atrás, né? E ele foi atrás, ele disse que subiu no muro também, foi lá para ver, disse que ela desceu ali e subiu no meio dos túmulos. Tá, essa é uma parte. A segunda parte seria que o meu tio trabalhava na casa do padre, ele ajudava muito o padre na igreja. Meu tio por parte de criação, né? E é do lado da minha mãe, adotivo, não do lado do meu pai.
eu fui juntando essas coisas tudo na minha mente e vendo até onde pode ser verdade. Daí uma vez, então esse meu tio trabalhava como sacristão da igreja e ele batia o sino da meia-noite na igreja. E eu entrei, eu era moleque, entrei na casa da minha tia, que era casado com ele, né? Acho que agora esqueci o nome dele. Daí ela estava contando para minha mãe, não, porque João Salina. Estou até falando o nome das pessoas. O meu pai era João Fermino, que a turma conhecia, e meu tio era o João Salina. E, se eu não me engano, ele era dentista também, é família de dentista, né? E a minha tia estava contando, porque o João, que é o marido dela, né? Ele falou que ele acabou a missa não, ele bateu o sino da igreja e subiu para casa. E a casa do padre é justamente na Rua do Rosário, onde meu pai contava da assombração que ele tinha visto. E o meu tio e a minha tia estavam falando que quando meu tio subiu para ir na casa do padre, que ele olhou para trás, ele viu uma mulher de branco, muito alta, que vinha subindo. Já é outro caso, né? Só que já está coincidindo com o que o meu pai contava. Isso quer dizer que não foi só seu pai que viu. Não. Daí o que aconteceu? E ele andou depressa, mas olhava, a mulher estava perto dele. Ele chegou na porta da casa do padre, abriu a porta e caiu desmaiado. E que hora será que era isso, não? Era mais de meia-noite, porque tinha batido o sino da meia-noite. Ah, tá. Né? Ele era sacristão da igreja e dormia na casa do padre. Era ele que batia o sino da meia-noite? Então, daí eu ajuntei as duas coisas. Quando eu casei, eu casei com... Eu tinha casado de novo, eu tinha duas filhas pequenininhas e nós viemos 8 horas da noite na praça, aqui na praça do Dr. Oswaldo Cruz, que estava tendo uma retreta da banda do Exército de Caçapava. E eu estava com a minha esposa ali, ela estava grávida de uma filha minha e tinha as duas pequenininhas, porque até é um ano meio diferente da outra, então era uma escadinha, né? Mas elas eram pequenininhas, acho que tinha 2, 3 anos. Sei que ela tá pegando na mão da mais velha, né? E uma dando a mão para a outra e ela grávida da terceira. E a gente morava atrás dessa igreja do Rosário, perto da casa do padre ali. Daí quando nós fomos subindo aqui por essa rampa, ela não a própria rua Monsenhor Joia, a de baixo vem para o Benfica. Sim, a gente estava subindo ali aquela rampa da igreja ali, porque eu morava para cima ali da igreja, do Rosário. Daí a gente foi subir na rampa, daí passou assim na minha mente. E isso era umas 8h30 da noite, porque estava já caindo uma serração, naquele tempo que descia serração. E estava ficando frio, daí eu falei para minha esposa, vamos subir em casa. Daí a gente pega umas brusas e volta para assistir a retreta. Falei, vamos. Daí foi nessa hora que a gente ia subindo a rampa, eu veio na minha mente que eu ia ver alguma coisa. Daí quando eu olho, pareceu uma mulher de branco. Ela tinha 1,80 m mais ou menos, todinha de branco. Que saiu de um corredor do cemitério e veio já estava passando pela frente da porta da igreja, indo em direção a outro corredor que também sai no cemitério. E tem uma porta lateral, a igreja tem 2 portas laterais, do corredor da esquerda e do corredor da direita. Mas o cemitério está atrás, e os dois também, o cemitério tem acesso aos 2 corredores. E a mulher de branco surgiu e veio, na hora eu lembrei do caso, que meu pai contava e meu tio contava. Eu falei, existe ou não existe? Né? Então é um caso, e é verídico. Não, na verdade isso não é um caso, isso aí é uma verdade. Né? Se passou comigo. Agora, bonito seria se vocês tivessem conseguido desvendar esse mistério, né? Então, do porquê que essa mulher aparecia. Não sei, porque apareceu pro meu pai, de adotivo, apareceu pro meu tio, porque eu peguei a minha tia falando para minha mãe, contando o caso do marido dela, que coincidiu com meu pai, e eu também acabou acontecendo comigo. Talvez ela quisesse falar com alguém da sua família, você não acha? E não foi só isso. E naquele cemitério ali atrás, não tem ninguém enterrado da sua família? Ali todos, na época não. Na época do acontecimento não tinha. Não tinha ninguém. Hoje está tudo ali. Até eu cheguei a morar em frente à igreja, na rua de baixo ali, que vai para o Benfica, e tinha um menino que ia em casa.
E ali também tem umas casas assombradas ali, sabe? Se for contar a história de assombração aqui, vai longe. E daí tem uma bolinha de vidro que corria na parede. Eu pensava que era da casa do vizinho, mas o vizinho era de fora. Daí chegou num... Daí eu fiquei curioso com essa bolinha de vidro, que corria de noite. E daí, quando o casal, eles eram portugueses, que moravam ali ao lado. Quando eles vieram, eles eram artistas também, daí eu pedi uma autorização para me entrar lá dentro, para me ver. Assim, com uma desculpa de ver o quadro e tal. Falei assim, será que podia ver o trabalho de vocês? Não sei o quê. Pode entrar. Eu entrei, a casa era quadrada. E a bolinha de vidro e passos de criança que corria ali, como se fosse um corredor. E não existia corredor na casa. A casa era quadrada, cheia de cômodo quadrado, então não tem corredor. E o passo era de criança correndo. E depois aconteceu outros casos também, né? Aconteceu o caso que nessa casa mesmo que eu estava morando ali, eu vendi para um senhor um fogão que a minha mãe deixou para mim, fogão a gás, daqueles antigos, né? Sei. De ágata, que como que eu posso falar? É uma louça, parece, né? Que tem ela descasca, que era feita as panelas antigas e tal. Daí eu vendi o fogão para ele e falei assim, se você chegar em casa, é só puxar o fio da porta, eu não estiver em casa, você puxa o fio da porta e pode levar o fogão. Tá bem. Daí combinei com ele. Só que na hora que eu lavei o fogão, pus as peças tudo assim, enxuguei tudo direitinho, deixei numa sacolinha tudo ali para ele, e averiguei, estava tudo certinho, eu precisei sair, justamente eu precisei sair. Eu saí e pensei no rapaz que ia buscar o fogão. Só que na hora que eu fui ver de novo as peças do fogão, estava faltando um cachimbo do fogão. Eu falei, mas não estava faltando, agora há pouco eu limpei tudo, está tudo aqui certinho, e agora? Como que eu vou entregar o fogão para o cara faltando peça? Eu falei, caramba, não tem jeito. Daí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, não, eu vou rapidinho, já volto e vou falar para ele do fogão. Só que quando eu saí, quando eu voltei, ele já tinha... daí eu pensei assim comigo, falei, caramba, algum espírito pegou pegou essa peça do fogão. Daí eu falei assim, olha, eu sei que é brincadeira de criança, deve ser espírito de criança que pegou a peça. Se vocês me devolver, eu prometo para vocês que eu vou acender uma vela para vocês aqui mesmo, aqui em casa, para que vocês, para que Deus ilumine o espírito de vocês, que talvez esteja precisando de oração. Mas faz favor, porque o homem também, coitado, ele é pobre, eu doei o fogão para ele, nem vendi, eu doei, né? E ele precisa do fogão, devolve a peça. Quer lugar, daí eu acendo uma velinha e rezo para você, tá bom. Peguei e saí para a rua atrás do cara, para contar para ele que tá faltando a peça. Quando eu voltei, o fogão não estava mais lá. Ele já tinha levado o fogão embora. Daí eu fiquei com aquele remorso na cabeça, coitado, levou o fogão, tá faltando peça e tal. E eu não vi mais ele, por uns 15 dias eu não vi ele. De repente eu estou lá na praça e encontro com ele. Daí eu falei assim para ele, o nome dele também era Zé. Eu falei, seu Zé, eu vou contar um negócio para o senhor me desculpe. Eu falei para o senhor que chegasse em casa, se não estivesse lá, podia levar o fogão, tudo. Só que eu fui em Taubaté e eu procurei a peça lá, ainda não encontrei, mas eu vou comprar a peça para repor para o senhor a peça do fogão que estava faltando. Eu falei, não, mas não está faltando peça nenhuma. Está tudo lá. Eu entrei lá, as peças estavam tudo lá, certinho. Coloquei os cachimbos, as ruelas, tudo, tá tudo certinho. Mas não tinha chance de outra pessoa ter colocado, viu o que estava faltando e colocou? Mas não tinha ninguém entrou em casa, louco. Não, eu ia morar sozinho. A não ser esse menino que ia em casa, que eu estava contando a história, eu acabei de contar ainda. Então, apareceu a peça. A peça apareceu. Daí eu fui lá, acendi a vela e rezei, fiz a prece para esse espírito que deve ter pego. Então é mais um caso. E esse menino que morava em casa, ele era da roça, de vez em quando ele vinha e ficava em casa. E ele tinha muito medo de assombração, porque eu contava casos para ele. Eu falei assim, mas será que não tem perigo? Porque a casa que eu morava era minha até, a casa era minha. Eu tinha comprado. Ela era de frente para o cemitério da igreja, onde estavam meus pais. Tal. Só que o meu pai, que é contador de história, não está lá, ele está no cemitério de baixo, lá do Benfica. Mas aqui na de cima está a minha família toda da Salinada ali. Daí eu peguei e eu brincava com ele, aqui não tem perigo. Ele falou assim, não tem perigo dos espíritos virem
aqui, entrar aqui em casa. Eu falei, não tem. O único perigo que tem é eles entrar para o buraco da Veneciana. Daí ele ficou com medo. Seu pai também era sensitivo, assim? Era. Meu pai era, porque ele via as coisas, né? Ele contava para mim. E daí eu brincava com o moleque. Eu falei assim, não, o perigo que tem, eles entram para o buraco da fechadura. Ele ficava tremendo de medo, ele pegava, dormia com a luz acesa. Eu brincava com ele, é tudo conversa, é brincadeira da gente. Mas já havia muitos casos, sabe? Tinha uma moça também que era meio parente minha, que morava naquela rua, ela já faleceu. Ela contou para mim também que viu o lobisomem. De madrugada, bateram na janela, ela abriu, disse que era o cachorro, né? O tal do lobisomem. Começou a forçar a janela, ela bateu a janela, fechou. Então tem muitos casos. Depois teve um outro caso também na Rua do Benfica, que aconteceu Mas tudo comigo. aqui na cidade mesmo? É tudo aqui dentro da cidade. E quando eu casei também... Então deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Depois daí você já entra no caso seu. É. No seu tempo, como que era o namoro? Bem, a gente não namorava não. A gente brincava, menino e menina. Naquele tempo era considerado menina e menino até seus 14, 15 anos. Até 16 anos, porque não tinha nada de namoro não. Tinha aquela paquerinha assim, de olhar para o outro e tal, mas namoro não existia. E eu lembro também que uma época, por exemplo, aqui em São Luís ficou sem luz elétrica, uns 3 meses, né? E a luz muito escura e tal. Então o pessoal, as famílias sentavam tudo na porta da rua, ali na calçada, e ficava batendo papo. E nós ficava brincando. Não tinha separação de homem ali nas brincadeiras, nós não tinha separação de menino com menino. A gente brincava de amarelinha junto com as meninas, elas brincavam de bola com a gente, mas tudo os pais, tudo olhando ali. E a gente não tinha interesse, assim, outros tipos de interesse de namoro, não, né? Na praça, depois, quando eu tinha meus 17, 18 anos, na praça o pessoal tinha costume de os homens dar uma volta na praça de um lado e as moças de outro, para que a gente se encontrasse e ficasse paquerando. Isso tinha muito, né? E era assim, um negócio, né? bem gostoso. E acabou, né? Tudo, né? Agora, hoje em dia não existe mais, ninguém nem passeia mais na praça. Nem passeia mais na praça. Só anda um pouquinho ali, já senta no banco de jardim e tal, e pronto. Mas naquele tempo... O povo era incansável de ficar andando na praça. Eu andava até de madrugada. Às vezes, naquele tempo, eu fumava, né? Ficava até tonto de tanto andar na praça. E sempre quando eu tinha uma menina diferente, a gente não cansava de andar e querendo chegar logo, né? Para se encontrar de novo. Então eu estava ligeiro. Você até cortava. Ginástica, passava a noite inteira caminhando. Então, não é mesmo? E a gente até cortava a frente dos outros para poder encontrar. Para poder encontrar mais depressa. A menina às vezes até se espantava. Mas acabei de ver o cara já está de volta. Né? Porque a gente estava depressa. Então era até gostoso, né? Era uma brincadeira. Um passatempo da gente. Então esse tempo já foi, né? Agora foi modernismo. E o seu sogro, ele era chato pro namoro? Não, bem, eu tive muito sogro, né? Agora, aqui eu casei, ele era chato no ponto que ele morava na roça e não trazia a menina para me ver. E era só umas 2 vezes no ano só. Você tinha que ir lá? Não, eu não ia também, porque eu não podia ir, né? E isso já tinha meus 19 anos, né? E eles eram da onde? De que bairro? Lá do bairro Santa Cruz, né? Que foi que eu casei. Né? Mas eu não ia não, porque naquele tempo se não fosse noivo, assim, não podia ir na casa da moça não. Mas estavam namorando, mesmo que não visse. De vez em quando a gente namorava meio por bilhete, né? Tinha compromisso, né? E a gente namorava meio por bilhete, mas sempre tinha alguém da roça que vinha, que morava no mesmo bairro, ele escrevia um bilhete, mandava e recebia, era assim o namoro, e de vez em quando se encontrava. Interessante. Né? Então é isso aí. Então tá. E quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhas, né? Então já todos têm mais de 30 anos. Então até tiveram um pouquinho. Já tenho neto, né? Já tenho 4 netos. E da parte dos seus irmãos, é só você ou tem mais irmãos? Não, irmão mesmo, eu tinha um mas não foi criado comigo, né? Daí quando meus pais se separaram, eles preferiam, a minha mãe ficou sozinha, não tinha trabalho naquele tempo, foi embora para Taubaté, e
e por precisão ela não pôde me criar. Ela deixou com outras pessoas, né? Daí o que ela fez? Mas ela não fez certo, mas coitada, naquele tempo também não tinha juízo também. Ela foi na casa da minha madrinha de casamento, que naquele tempo os padrinhos de casamento, de batizado, tinha que cuidar das crianças, do afilhado, caso os pais não pudessem. Até agora, né? Só que eles não conhecem esse lado não aí. reconhecem. Daí o que aconteceu comigo? Né? Comigo aconteceu muita coisa, né? Daí a minha mãe veio na cidade, meu padrinho tinha um sobrado e tinha uma bicicletaria. Daí a minha mãe veio falar para minha madrinha que tinha deixado eu num tanque de lavar roupa no fundo do quintal da casa. E o quintal é super comprido, acho que tinha uns 40, 50 metros de quintal e ia até na beirada do Paraíba. E ali no meado do quintal tinha um tanque daqueles de lavar roupa. E você com 2 aninhos. Eu com 2 anos. Daí a minha mãe disse que tinha deixado eu dentro do tanque brincando, né? E ia comprar bala para mim. Só que minha mãe foi e não voltou. Daí a hora foi passando, foi anoitecendo, nada da minha mãe chegar. Daí a minha madrinha foi lá e pegou eu e viu que eu fui abandonado. E a minha mãe sumiu durante uns 2, 3 anos. Daí a minha madrinha já tinha os filhos dela, que era uma escada também, naquele tempo, até aumentando sem aumentar, os antigos contavam que tinha 15, 20 filhos. É verdade. Antigamente a família era grande, né? Geralmente a mediação era de 10 filhos, né? Por família. Então ela já tinha lá seus meia dúzia de crianças pequenas e era sobrado. E eu era muito magro, muito doente, firidento e essas coisas tudo. Tinha muita dor de barriga porque foi criado com garapa, que eu não sei se é com açúcar ou se é garapa de cana. Falou que era garapa, porque não tinha leite para me dar. Embora que naquele tempo tinha muita fazenda, né? Mas às vezes os pais também não têm essa consciência, não procuravam. Então disse que eu fui criado com garapa, então eu era bem doente. E a minha madrinha não estava... Talvez fosse espécie de uma desnutrição, né? A minha madrinha achou que não estava dando para me cuidar de mim também. E os filhos dela tinham ciúme de mim, quando ela dava um pouco de atenção para mim. E eles tinham costume de empurrar eu da escada. Aquelas escadonas grandes, altas, do que tem dentro dos casarões, né? Vai, né? E daí as crianças vinham e empurravam eu da escada. E eu vinha rolando lá de cima. Eu até tenho uma cicatriz na perna, que me parece que era de um tombo desse que eu levei, né? Daí a minha madrinha levou eu para a delegacia de polícia. Naquele tempo eu podia, não é que nem hoje que tem que ser tudo documentado. Naquele tempo eu podia pegar e entregar para quem quisesse, né? Mas a minha madrinha resolveu levar na delegacia de polícia. E ali eu fui passando de mão em mão, até o promotor pegou eu para criar. E eu conheci o promotor, que o promotor gostava de brincar comigo, porque eu fui morar, depois com o tempo, quando esse casal de pedreiro, esse pedreiro pegou eu para criar, fui morar bem em frente à casa do promotor, perto da casa do padre também, ali na igreja do Rosário, ali, na rua do Monsenhor. Daí o promotor gostava de brincar comigo. Daí, mais para frente, mais tarde, que fiquei sabendo que o promotor também pegou eu para criar, mas a mulher do promotor parece que não quis, por causa das minhas doenças. E a minha perna era muito fina, tipo cabo de vassoura, que eles tinham medo de quebrar a minha perna. Falaram, não tem jeito, esse menino nem para em pé. E daí eu fui correndo de mão em mão até que esse casal aí... Deu certo. Deu certo, eles foram lá e me adotaram. Então, e aí você melhorou a saúde e tudo? Não, daí entrei em tratamento e tudo, daí me endireitei, né? E depois disso você nunca mais viu sua mãe? Não, depois com o passar do tempo, a minha mãe começou a vir de novo atrás de mim, mas a que tinha pegado eu para criar, disse que tinha ciúme de mim, ficava ameaçando a minha mãe, né, que era minha mãe de sangue, falando que se ela pegasse eu de volta, quisesse levar embora, que ela processava, que não sei o quê. Minha mãe falou, não, eu só quero ver ele, porque eu, na época, não tive condições de cuidar dele. Agora eu tenho, mas ele está bem com a senhora, então continue assim. Só que essa uma que me criou, ela falava que a minha mãe verdadeira era a minha tia, quando vinha me visitar. Mas eu olhava assim e falei assim, não tem cara de tia. Algo me diz que... Você chamava ela de mãe? Quem? A adotiva? Chamava.
Daí eu falava assim, mas essa, eu não sei, me parece que não é, ela é mais do que uma mãe, uma tia, mas o que eu não sei. Até que quando eu estava ali com 6 anos, por aí, a minha mãe, essa que me criou, falou para mim, olha, eu vou contar a verdade para você. Aquela mulher, aquela senhora que disse que sua tia que veio trazer, que dá balinha para você, essas coisas, ela não é sua tia, ela é sua mãe verdadeira. Eu peguei você para criar. Só que daí deu um choque na minha mente. Daí eu já passei, eu já passei a enxergar que me criava de outra forma. Picado. Mesmo assim, ainda virei o álcool tudo ali, taquei fogo até acabar o quadro da lobisomem. Daí ainda fiquei com a foto, mas depois eu falei, mas me parece que não tá legal esse negócio. E aí também tem outro caso aí. Eu vendi esse quadro umas 3 vezes. Aconteceu a mesma coisa. As crianças do comprador dos quadros tinham medo do quadro de noite, por causa de ser do lobisomem. Daí, a primeira vez eu vendi o quadro do lobisomem. E a cachorra, depois de que eu taquei fogo no quadro do lobisomem, os cachorros sumiram lá na escola, não apareceu mais. Meu É um Deus caso do interessante. céu. E a primeira vez que eu vendi o quadro do lobisomem, eu fiquei contente, dei fim no quadro do lobisomem, não perdi meu dinheiro, que eu empatei, beleza. Você passou lá uns 3 meses, 4 meses, daqui a pouco, portão de casa. Eu falei, fui atender. O cara que tinha comprado o quadro do lobisomem. Fiquei contente, veio encomendar mais, veio comprar mais quadro. Eu falei, pois não, o que o senhor deseja? É o seguinte, eu vim falar sobre o quadro do lobisomem com você. Eu falei, eu acho que ele está criando mais quadro, meio tipo do quadro do lobisomem. Pois não, entra aqui, vamos conversar. Sabe o que é? Eu comprei o quadro muito bonito, o quadro do lobisomem, só que minhas crianças, eu pus lá na sala, mas as crianças querem ir no banheiro e tem medo do quadro do lobisomem. O senhor não quer trocar com outra tela? Eu falei, filho da puta, o quadro vai voltar para mim. O senhor não quer trocar com outro quadro? Eu falei, puxa vida, coitada, né? Fazer o quê? Eu sou artista, eu tenho que entender tudo. Eu falei assim, não, troco. Troco sim. Troquei, fiquei com o quadro lobisomem, a cachorrada voltou na escola. Nossa! Então eu falei, caramba, tem que dar fim nesse quadro. Mas tá com dó, porque eu gastei material, era um quadro bonito. Era grande? Não, era desse tamanho aqui, desse aparelhinho seu. Era assim, uma telinha compridinha assim. Uns 30 por 40. Nossa, deve por ter 30. ficado muito assim vivo, né? O lobisomem. Não, ficou bem colorido o céu, assim, com a lua cheia, aquela nuvem, um pedaço da nuvem escura passando na frente da lua. Uma árvore também do lado do lobisomem, porque, né, para dar mais Nossa, um eu acho que eu chance. não ia querer, não. Um quadro Mas lobisomem, muito não. bonito, se você Eu viu. sei, mas eu acho que é... Mas o pessoal se interessava pelo quadro. E a Santa Ceia, você nunca pintou? Pintei também, já pintei. Mas aí aconteceu um problema com o quadro da Santa Ceia. Mas é outro caso. Né? Mas não andei assombração, não. E daí vendi umas 3 vezes o quadro. Quando eu vendia, a cachorrada sumia. Voltava para mim, mesma coisa, a mesma história. Vinha outra, porque você não quer trocar. Quando eu batia para lá em casa, eu já sabia. Quando eu vi que era o quadro, o cara que comprou o lobisomem, eu já sabia que ia devolver o quadro. Daí já começou a virar rotina. Até que eu Quer dizer que não foi só um que devolveu? Não, foi para umas 3 pessoas. Daí eu resolvi acabar com o quadro. Porque ficava o quadro, a cachorrada aparecia na escola. Vendia o quadro, a cachorrada sumia. Mas é que a cachorrada ia para lá onde o quadro estava. Não sei, porque eu morava e a minha casa não era fechada, isolada da escola, não. Ela era ao ar livre, no meio do terreiro lá. Mas é muito coincidência essas coisas, né? Aí acabei com o quadro da Loureza. Daí sumiu, acabou a história. Agora, o da Santa Ceia, eu fiz um quadro da Santa Ceia dentro do mercado municipal de São Luís do Paraitinga, para usar aquelas colunas do mercado. E Jesus estava comendo o afogado no prato junto com os apóstolos. Foi um quadro que eu tinha feito. E eu vendi para o João da loja. Sabe o João Salles? Que tem uma lojinha bem na cabeceira da ponte. Sim, da esquina? Sim. Então, eu vendi para ele o quadro. Só que a enchente de 2010 pegou o quadro e levou embora. Nossa. Daí, até falaram para mim que ele fez, eu nunca perguntei para ele porque eu não falo com ele. Mas na época eu falava, né? Esse até foi meu cunhado, né? Ele rodou na enchente, ele fez os empregados pagar o quadro, porque ele disse que na hora de tirar as coisas da casa, não tiraram o quadro e a enchente carregou. Deve ter ficado muito bonito, né? Era 1 metro quadrado o tamanho da tela. Nossa, que pena. Perdeu o quadro.
Perdeu no lado do outro, ele fez a turma pagar. Ele fez a turma pagar. Ele disse que fez os empregados pagar, cada um deu um pouco, porque não tiraram o quadro da parede. E depois eu tenho um E esse outro. quadro você usar não estragou, né? Porque a água Não pega água e não pega fogo. E eu acho que alguém achou esse quadro, viu? Não sei. Daí o que aconteceu também com o quadro de João Paulino Maranhua. Tá ali no Caravelas. Eu estava pintando o Marchand, que trabalhava para mim, pegou e falou assim para mim: ó Zé, você pode parar com esse quadro, que você perdeu essa tela, porque não tem espaço mais para você terminar ela. Não vai dar para terminar. Eu falei: dá, porque eu estava pintando espiritualmente. Daí eu peguei, com intuição espiritual, terminei o quadro. Quando ele viu, eu falei: nossa. Ele ficou bobo de ver. Ele falou assim: o que? Aquele quadro? Eu falei: é aquele quadro que você manda jogar fora, que não valia nada. Nossa, cara, como é que ficou bacana. Então eu vendi o quadro, tá ali no Caravela, bem na entrada, ali na sala do Hotel Caravelas, aqui perto da rodoviária. Vai lá pra você ver. Tem foto dele aí. Sei. Então já aconteceu muita história comigo, sobre o meu próprio quadro. Então você não contou, sabe o quê? O disco voador. Você contou ontem pra mim, mas hoje você não contou. Não contei do disco voador? Então, do disco voador são dois casos, né? O segundo caso foi que em 1998 o pessoal estava falando muito sobre o fim do mundo, todo mundo estava assustado. Até eu tinha um amigo também, que é o mesmo que aconteceu, que estava comigo na hora, e ficou com tanto medo do fim do mundo que ele foi na casa dele e travou as portas e janelas tudo com madeira, porque achou que ia dar um pé de vento, ia ser tenebroso o fim, né? Mas não aconteceu nada. Porque na realidade não tem fim, né? Nada tem fim. O que vai ter fim vai ser o povo, né? A gente que acaba, mas tem o a alma, mundo, a alma também o não. mundo é indestrutível, né? Ele vai mudar, pode ser que mude tudo, né? Mas... Então, daí é interessante que era férias e a cidade estava morta, o pessoal sai para outra cidade e era um fim de tarde, 1998. Daí eu estava com ele lá na quadra da escola, que não é coberta, e de repente ele estava olhando muito para cima, eu olhei também para ver o que era. O céu estava azul, não tinha nenhuma nuvem, e era no final de tarde do mês de janeiro, e a quadra não tem cobertura. Então a gente dá para ver certinho o céu e tal. E daí quando eu olhei para cima, porque ele estava olhando demais, quando eu olhei para cima, eu vi um OVNI, né? Para mim seria um disco voador. Como eu já tive comunicação quando eu tinha 12 anos, eu calculo que esses extraterrestres, eu acho que de vez em quando dá uma sondada em mim, né? Com 12 anos você também já viu alguma coisa? Eu tive comunicação através do rádio, né? Sim. Com eles. Você contou que você conversava, né? Você falava e o rádio respondia, né? Isso. Então eu achei interessante ali. Só que, né, mais interessante ainda, e está relacionado a tudo que eu sei, essa área, essa região nossa aí, é interessante sobre o disco voador. E nessa hora que o disco voador estava parado em cima da nossa cabeça, dava a impressão que estava abaixo, mas não estava não. Porque nesse momento apareceu 4 helicópteros, talvez do exército, aqui em São Luís, coisa que final de semana, o que estava fazendo por aqui? Será que estava investigando já o disco voador? E eu comecei a observar o disco, só que nessa hora que o disco voador veio do lado de Ubatuba, o disco subiu no céu, deu um arranque para cima e parecia uma nuvem que não tinha na hora, mas já parecia uma nuvem, uma pequena nuvem. E ele entrou dentro e ficou quieto. E os aviões, os helicópteros deram 4 voltas aqui por São Luís e foram em direção a Ubatuba. Quando foram em direção a Ubatuba, isso quer dizer que o helicóptero não viu. Não viu, porque se escondeu. Sim. Daí depois que o helicóptero foi para o lado do Ubatuba, que se escondeu atrás das montanhas, porque São Luís é rodeado de montanha, o disco voador saiu, assim, deu uma caída, assim, um fincão, que a gente diz aqui no interior, e foi para o lado do Benfica. Deu uma impressão que foi para o lado do Benfica. Mas não sei se foi, se não foi, porque a altura que eu estava, caiu de fincão. Será que estava aqui em São Luís mesmo? Porque às vezes deu a impressão que estava aqui e não estava. Estava longe, né? Então, poderia estar muito longe. Muito longe. Mas tudo isso daí, naquele momento... Talvez também o tamanho que você enxergou ele podia ser muito não, ele maior. era do tamanho de uma tampa de bueiro.
né? Ah, então. É de 1 metro e pouco. Podia ser que ele fosse muito maior, É ele uns estava 20 muito metros. longe. A medida deles é O 20 alcance da metros. vista não deu para pegar certo, A né? medida do disco voador geralmente é 20 metros. 20 por É uma 20. nave, né? É uma nave. Mas dava a impressão que era de 1 metro quadrado, né? Mas nesse momento, quando os helicópteros foram para o lado do Ubatuba, que voltaram, parece que não encontraram nada, voltaram, ele saiu da nuvem e deu um arranque assim, uma caída assim, como se tivesse caído, mas numa velocidade imensa, deu a impressão que foi para o lado do bairro do Benfica. Tá? É tudo interessante isso daí. Porque o rapaz pegou e falou assim para mim, tá muito calor, tô com sede, você não quer pegar um copo d'água na sua casa? Minha casa ficava uns 100 metros da quadra ali. Daí eu falei assim, não, eu pego. Porque esse rapaz também viu. Viu? E ele viu por primeiro. Ele já fazia horas que estava observando o disco voador, e eu não. Né? Eu vi só naquele momento, mas já aconteceu tudo rápido também. Já apareceu o helicóptero, ele já subiu, entrou na nuvem. Como é que chama esse rapaz? Não sei mais também, porque faz muito tempo. Ele é até casado com a filha dessa madrinha minha que não me aceitou lá, quando eu era criança. Entendi. É. Aham. Eu não, faz muito tempo que ele não vem em casa, daí eu não lembro o nome dele. Mas daí ele falou assim para mim, você não quer pegar um copo d'água para mim na sua casa? Eu falei, vou. Fui em casa. Quando eu fui em casa, o disco voador saiu de novo, dos fundos do quintal de casa, que é uma mata, e tem um alto do cruzeiro ali. Deu a impressão que ele saiu da mata, mas ele poderia estar muito alto também, mas não ele fazer isso aqui para ir para o lado do Ubatuba, retornando da onde ele veio, ou os aviões vieram, os helicópteros, ele foi para o mesmo lado, para o lado do Ubatuba, parece que foi atrás dos helicópteros. Como quem diz, agora vocês já foram embora, agora eu posso ir, né? E Talvez deu o caminho desse fosse para aquele lado, né? né? Para aquele lado lá também. E é muito coincidência, ó. Se ele estava ali, os helicópteros vieram de lá, depois o próprio disco voador foi para aquele lado lá também, porque tudo vieram de lá. Só que eu achei que os helicópteros estavam na cola dele. E aquele quadro que você pintou, tem alguma coisa a ver? E esse último Ou não? assim, digamos assim, está relacionado ao que eu vi. E eu sempre tive vontade de pintar um quadro de disco voador. Só que eu não tive paciência ainda de pegar, aperfeiçoar, fazer como se fosse o original, né? Não queria tirar da internet. Só que esse disco que eu vi, esse disco voador, não deu para notar nada nele, nem luz, nem nada, porque ainda era um final de tarde e tem a claridade do sol. Então, ao mesmo tempo que ele refletia luz, parece que ele reflete a luz sem estar refletindo. Era a cor normal dele. É um negócio interessante. Não existe aqui. Eu, pelo menos, nunca vi. Assim, um metal igual a esse daí. Porque ele não tinha brilho e, ao mesmo tempo, ele era brilhante. É um outro material que a gente não conhece. Por causa disso que eu achei que pode ser um disco voador mesmo. Porque é uma cor que você não sabe, é uma cor indefinida. É igual um espírito que eu vi aí. Ele não tem cor. É verdade. Né? Eu acho que o espírito a gente sente ele, mas a gente não vê ele. Né? Aqui, um pouco aqui para cima, aqui, quer ver? Na rua de cima ali. O rapaz passou ali de bicicleta. E ele tinha morrido fazia um ano e pouquinho, era amigo meu. E eu estava junto com outro amigo, ele passou, vinha empurrando a bicicleta. De longe ele pegou e falou assim, para mim e para o meu amigo. Oi, eu ainda falei para ele, oi, tudo bem? Na hora você nem lembrou. Não, eu falei, passou qualquer coisa na minha mente. Eu falei assim, mas que será que é o fulano de tal? Mas se for o fulano, ele morreu, porque tem um punhado de irmãos parecido com o outro. Eu fiquei meio confuso se era ele, se era o irmão dele, mas daí veio na minha mente que ele tinha morrido, era ele que tinha falecido há 1 ano e pouco. Empurrando a bicicleta, só que ele era de uma cor cinza, que tanto ele quanto a bicicleta era uma cor só. Interessante, roupa tudo meio cinzento. Mas eu deu vontade de olhar para onde ele ia, estava indo, mas daí eu falei, não, deixa para lá. Daí andei mais um pedaço e ele subiu, foi lá para cima. E eu estava descendo, porque a creche aqui no São Benedito, e o centro espírita nosso aqui. E era de dia, 9 horas da manhã, é que a gente fazia limpeza na creche, e eu com o amigo meu. Ué, mas aqui no São Benedito tinha creche antes?
Nós fundamos o Centro Espírita que tinha... Ali embaixo, tipo de uma creche. naquela parte da igreja ali, na esquina? Não, é bem pra cá. Bem pra cá. Na Ah. primeira rua aqui, tem um ponto de ônibus ali, em frente à Casinha Branca. Sim. Do outro lado, lá em cima do barranco, tem um prédio azul e branco lá, é o Centro Espírita nosso. Nós somos fundadores, eu sou um dos fundadores de lá. Só que não foi pra frente e daí a gente chama de creche porque ia criançada lá, umas 70 crianças. Nós dávamos café da manhã, almoço, tudo pra criançada. Entendi. E um pouco de conhecimento para eles também, sobre moral, essas coisas. Né? E daí, a gente vinha embora, encontramos com esse rapaz, e ele cumprimentou nós. Daí depois que ele passou tal, daí eu falei assim para um amigo meu, ué, esse rapaz é vivo? Eu falei, não, ele morreu faz 1 ano já. Eu falei, mas o cara cumprimentou nós, é como se for uma pessoa... O rapaz viu também então? Viu, ele cumprimentou nós, velho. Empurrando a bicicleta, oi, ainda falou ainda, é que a voz era baixa, né, de longe, oi, oba, tudo bem? Depois o cara já tinha morrido, fazia 1 ano. Eu falei, e o que ele passou, o que foi lá pra cima? E pra vocês foi como se fosse um fato normal, né? Um fato normal, e o amigo meu viu também, e ainda fez assim também com a mão pra ele, nós dois vimos, porque às vezes você vê, o outro não vê, né, mas nós dois foi cantar pro centro também. Então é isso, então tem certas coisas que você vê, não pode afirmar que seja real e nem que é mentira. Então fica aí para quem achar, né? É verdade. Que seja. É igual o mistério da morte, né? Que ninguém sabe nada, né? E os que sabem, os outros não acreditam. Então, e a morte já veio buscar um senhor da roça, né? Só que ele falou para a mulher dele, se o cara chegar e a morte chegar, você diga que eu não estou. Ah, mas como é que eu faço? Ele bate lá na porta, vou ter que abrir. Não abre não. Não abre porque ele vai me levar. E ele era muito rico, mas ele fazia a mulher dele limpar as moedas de ouro todo dia e por dentro do baú que ele tinha. Ele tinha 2 baús, um já estava lotado de moeda de ouro, ouro e prata. Mas tinha que dar brilho em todas as moedas. Todo dia a mulher dele fazia isso para ele. E ele tinha 2 baús, mas a morte, ele soube que a morte ia vir buscar ele. Daí ele falou assim, não, eu não vou não. Se ele vier, você diga que eu viajei. Você não sabe onde eu fui. Ah, legal. Daí, passou um tempo e tudo, nada da morte chegar. Quando ele estava já esquecendo a morte, de noite, aquelas portonas antigas, daquelas fazendonas onde ele morava, bateu, aquela argolão na porta. Nossa, ele acordou apavorado. Mulher, a morte está chegando aí. Vai lá atender a morte porque eu não... E diga que eu não tô. A mulher foi lá, né? Chegou lá. Quem é? Sua dona Morte. Seu marido está... Não está não, ele viajou. Ah, não estou acreditando na senhora não. Deixa eu ver. Abre um pouquinho a porta para mim dar uma olhadinha aí dentro. Não posso. Não pode sim, abre pelo menos um pouquinho, senão eu não vou embora. Tá bom, então vou abrir só um pouquinho. Abriu a porta da fazenda. A porta enorme, né? Ele fez de conta que olhou lá. Ah, não estou enxergando nada. Abre mais um pouquinho. Não posso, porque isso, aquilo. Não, mas só mais um pouquinho. A mulher acabou abrindo mais um pouquinho. Daqui a pouco abriu um vão lá, entrou, já subiu a escadaria, tudo. Foi lá no quarto, que estava o homem lá. Só que ele pegou para se esconder na moto. Ele entrou dentro do outro baú. Aqueles baús antigos de madeira, forrado de couro de boi, né? Entrou lá e ficou quieto. E outro de moeda. Tá. Daí a mulher subiu desesperada atrás da planta. A morte já pegou meu marido, já matou ele lá. Daí ele entrou, não, mas ele estava de pé. A morte estava de pé. E pegou e falou assim, não, mas a morte procurando. Chegou lá, a morte entrava num lugar, entrava em outro, no salão, nos quartos lá, e procurei e não achou. Então falou para ele, não, realmente parece que ele não está aqui mesmo. O senhor não sabe onde ele foi? Não, eu não sei não. E o homem entrou dentro do baú lá, né? Ficou quieto lá, que é a morte, não acha eu. Daí ele falou assim, mas você não sabe quando que ele volta? Ah, ele não deu tempo não sei quando que é a morte, quando que o meu marido vai voltar não. Daí eu falei assim, mas, puxa vida, mas faz tempo que eu estou procurando, eu não acho. Mas estou até meio cansado. A senhora faz conta de eu descansar em cima do... Nossa, que baú bacana a senhora tem aqui. Posso sentar em cima desse baú para me descansar? Quem sabe seu marido aparece.
Não, mas não vai vir já, não, eu não sei para onde ele foi. Não, mas não estou com pressa não, eu espero. Ele fica sentado em cima do baú que o velho tinha entrado lá dentro. O velho morreu sufocado. Daí a morte chegou, a morte falou, não, a morte ficou vários dias lá, viu que eu não parecia mesmo, falou, fiz uma coisa, vou embora. Outro dia eu volto. Só que quando a morte foi eu, o homem tem que bater das botas. Quer dizer, que a morte levou ele, né? Levou. Então é uma das Até histórias. parece que isso aí quer dizer que nós não conseguimos se esconder dela. Não tem jeito. Ela vai achar a gente em qualquer lugar. Então é uma das histórias que o povo conta. Se quiser comer bolacha, bora comer. Nossa, já tem café aqui, deixa eu tomar. Então, mas a... Então, São Luís é uma cidade da época do Brasil, da colônia, da época da escravidão, e aqui houve muita coisa. Eu mesmo sei mais coisa aí, né, principalmente a parte espiritual. Porque quando a gente fundou o Centro Espírita, a gente fez uma limpeza por aqui, sabe? Que tinha muito espírito sofredor? Muito espírito sofredor, e a estrada que leva para o Ubatuba muito acidentada, desde a época antiga. E morreu muita gente, está perdida por aí. Né? Mas a gente ajudou muita gente. Os mais antigos contavam, né, umas histórias cabeludas de dono de escravo, né? Então o que eu tenho para contar para vocês é aí. Então tá bom, Zé. Então tá bom encerrar a entrevista por aqui. É porque senão nós vamos ficar de noite. Você quer que eu coloque o número do seu celular para contato? Se quiser eu posso colocar. Na hora que você falar também no seu... Não, só põe para eles entrar lá no YouTube. Só, né? Não põe telefone porque às vezes vem gente que a gente... Negócio e outros não, né? Começa muita ligação, né? Porque o importante para mim seria eles visitarem no YouTube. Né? Então tá, o que você quer é que eles vá lá no seu canal. Se inscreve lá. Se inscreva, assiste seus vídeos. Porque às vezes você o cara não pôs nada. Não põe mais a hora que tiver uma certa quantia razoável, daí eu conto. Então né? Tá bom. Então tá. Você quer deixar algum recado aí, alguma coisa? Não, São Luís, o que eu quero dizer é que São Luís é uma cidade muito rica na parte cultural, né, na parte folclórica. É uma cidade colonial muito bonita e que o pessoal venha visitar a nossa cidade aí, né? Para ganhar um pouco de conhecimento, porque esse conhecimento está se perdendo com a parte moderna, com a tecnologia, né? E outra, eles vindo aqui também vai dar um apoio para a cidade, para que a cidade preserve todo esse conhecimento. Eles venham visitar. Que a nossa cidade para preservar, para que dê incentivo que aqueles que estão aqui dê continuidade, né, na preservação da cultura. É uma riqueza que não pode se perder. Não pode se perder. E o pessoal daqui, os mais antigos estão morrendo tudo. Antigamente os outros chegavam aqui em São Luís e falavam assim, no caso eu, né? O senhor conhece as pessoas antigas daqui que sabem de causa, essas coisas? Não, eu sei, fulano de tal, fulano de tal. Hoje eles perguntam assim, você conhece as pessoas antigas daqui da cidade que conta causa? Assim, o antigo que tem aqui agora sou eu. Porque agora já não tem mais quase ninguém, não tem, os outros morreram tudo. Tá ficando nós e tá acabando. Talvez eu também já estou ficando um dos últimos contadores de causa. Mas não é toda hora que eu gosto de contar também, é quando eu estou inspirado. Sim, não, é verdade, né? Isso aí não é... Então não adianta chegar e falar assim para mim, conta para nós qualquer coisa. Às vezes eu não estou afim, não sai nada. Não sai nada, não, é verdade, isso aí não é na hora que a pessoa quer, não. Por exemplo, é na hora que a gente está meio incentivado com a gente mesmo. Com disposição, né? Então tá bom, Zé, agradecer para você, tá? E dizer que o seu trabalho é muito bonito. Coisa. Dizer que o seu trabalho é muito bonito, que Deus abençoe. E que você continue com toda essa inspiração que você tem e que você tenha bastante sucesso também. Tá bom? E se de repente alguém tiver interesse em editar o seu livro, né? Isso seria bom se alguém se interessasse, porque daí já é mais um trabalho. Ou mesmo ajudar se eu colocar na internet. Né? Se algum editor quiser interesse em ter conhecimento nesse livro, de repente eles resolvem até editar, né? Porque ele faz parte da cultura brasileira que está se acabando. E São Luís é muito rico em casos nessas histórias. E a de São Luís parece que é nato daqui, não é contado em outro lugar.
É verdade. Por exemplo, você já ouviu falar do Cabrá, que foi uma criança no cachimbo? Não, nunca vi. Então, é de São Luís do Paraitinga. Então, O bicho-papão que tem nas águas do rio Paraitinga. Você acha que tem algum outro lugar, bicho-papão? Você acha que foi invenção aqui do bicho-papão? Foi invenção daqui? Ó, Porque muitos dos acontecimentos antigos, ele é um pouco verdade e um pouco fictício, né? Porque eles misturavam. Né? Porque realmente as crianças que iam nadar no Paraíba morriam. Às vezes uma cobra, um bicho pegava. Aí a mãe, com medo. Daí, mas quem seria? O bicho-papão. Né? E também para pôr medo nas crianças, para pôr medo nas crianças, para não ir nadar no Paraíba. Porque tinha 15, 20 filhos, não existia água encanada em São Luís, as mães iam lavar a roupa no Paraíba. Carregava água do Carregava água, batia as roupas nas pedras. Eu estou falando isso para você porque a minha mãe fazia isso. Então, lavava a roupa no Paraíba. E a criançada ia junto, acostumava com as águas, não tinha medo. Quando os pais estavam lá entretidos em outros afazeres, a criançada fugia, nadando no Paraíba e morria afogada. E aqui tinha muito poço, porque o pessoal também tirava areia. Então tinha aqueles poços profundos, né? E todas as histórias de São Luís se passou aqui no miolo da cidade. Não precisava ir para muito longe. Tem a história do Corpo Seco. Então, tem o Saci, né? Tem o Saci Pererê. O Saci, alguns falaram que de repente até o Saci veio. São Luís do Paraitinga pertenceu a Taubaté. E Taubaté é a cidade de Monteiro Lobato, que falava sobre o Saci. É verdade. E será que o Monteiro Lobato não veio passear em São Luís e trouxe a sacizada e alguns se perdeu e ficou por aqui? Eu acho que o Saci foi uma invenção do Monteiro Lobato. Pode ser, mas surgiu, mas eu sei de muito relato por aí que já contaram para mim, que viram o Saci. Eu não vi o Saci, mas já aconteceu uma história comigo, que pode ser o Saci ou pode ser o lobisomem. Não, o lobisomem tem gente que agora não, mas antigamente a mulherada falava muito do lobisomem. Então. Mas tem o que eu escutei também, era um assovio. O Saci também assobia. Você sabe que tem um passarinho que assobia também, igual, muito forte, né? Tem um passarinho, e ele fica no bambuzal. E tem um que fala assim, Saci, Saci. Então, porque eu acho que eu com a minha cunhada já tivemos uma passagem assim. Ela foi morar num lugar lá na casa do meu pai, assim que ela casou, que ela era muito novinha quando ela casou, com 18 anos. E meu irmão saía à terra com o trator para longe, ela ficava sozinha com a criancinha dela. E ela não queria dormir dentro de casa de jeito nenhum, porque era assim de noite, que era começava um assobio de um canto para o outro. E ela falava que era o Saci. Tanto é que ela fez cruz em todas as janelas da casa. Aí um dia eu fui dormir com ela lá, porque ela já não queria dormir em casa mais, fui dormir. Aí o que acontece? Quando chegou lá, a gente quando é adolescente, assim, tem muito sono, né? Trabalhava bastante também durante o dia. Ela me acorda, acorda, e com o terço na mão. Mas um assobio que ardia no ouvido da gente, ardia. E ela falava que era o Saci. E eu até acreditei que era o Saci mesmo. Mas agora, eu pesquisando mais as coisas, eu fiquei sabendo que tem um passarinho que vive no bambuzal e que ele assobia durante a noite. Então tem muita coisa aí. E tem gente que diz que viu. Várias pessoas da minha casa disseram que viu. Eu nunca vi. Mas eu acho que o Saci não é. Não sei. O Saci não é aquele neguinho de perna só, não. Mas eu também tenho um negócio. Deve ser, se for, deve ser uma entidade muito diferente. E um espírito eu como brincalhão, espírito né? também, eu nunca, em centro, nunca ninguém falou de Saci pra mim. Não, eu acho que não. Eu acho que Saci é uma lenda, gente. Pode ser. Eu acho que Saci é uma lenda. Ô Zé, então tá, nós vamos marcar um outro dia, quando você quiser conversar mais. Aí você aparece aqui. Tá bom. Né? E aí a gente conta mais história pro povo, né? Então, porque eu sou assim, às vezes eu conto e tudo certo. Agora, às vezes já estão assim, estão querendo até que eu seja contador de história aqui na cidade, tá? Falaram pra mim. Daí, mas eu não sei se vai funcionar, porque eu sou de inspiração. Às vezes na hora você não tá, né? Se eu não tiver afim, não sai nada. Não, porque eu acho que todo mundo é assim, porque a pessoa que conta sem inspiração, ele tem que fazer um resumo ali para depois fica meio decoreba, né? Ele ir lembrando, né? Mas não fica uma coisa natural, Não fica. Que nem você tá conversando, você contar.
E o que eu sei é variado e vai longe. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então tá bom, Zé. Muito obrigada, tá? E eu acho que você nunca deu uma entrevista dessa pra ninguém. E eu só tenho a agradecer pra você. Sim, não. Tá bom? O Chico Abel ficou um pouco lá em casa, mas ele Você filmou com o Chico? ele fez lá comigo. Ah, tá bom. Então tá. Vou comentar com o Chico sobre a entrevista, tá bom? Então, mas ele fez umas perguntas pra mim ali, eu não gostei muito não, sabe? Mas a gente não é besta, então a gente se sai. Mas conforme o jeito que a pessoa pergunta e você responde, você pode levar chumbo. Então, mas daí Eu achei meio pegadinho. Eu fiz alguma pergunta pra você que você se sentiu Não, constrangido? mas ele fez. Eu não gostei muito não. Então tá bom, Zé. Obrigada, tá? Nada. Que Deus abençoe.